Olá, amigos, olá, visitantes aqui deste canal. Jesus, você e eu vamos hoje ao livro No Roteiro de Jesus. Muitos estão gostando bastante porque a quantidade de pessoas que têm assistido, ouvido, os vídeos aumentou significativamente. O livro é No Roteiro de Jesus, organizado por Gerson Simões Monteiro, da editora FEB. Estamos na segunda parte. Estamos quase terminando a segunda parte. Jesus agindo, ensinando, curando, exemplificando, confortando. Hoje vamos ler o número 29, do aprendizado de Judas. Vamos lá. Não obstante amorosos, Judas era, muita vez, estouvado e inquieto. Apaixonara-se pelos ideais do Messias e, embora esposasse os novos princípios, em muitas ocasiões surpreendia-se em choque contra ele. Sentia-se dono da boa nova e, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Foi assim que organizou a primeira bolsa de fundos da comunhão apostólica e, obediente aos mesmos impulsos, julgou servir a grande causa que abraçara, aceitando a perigosa cilada que redundou na prisão do mestre. Apesar dos estudos renovadores a que sinceramente se entregara, preso aos conflitos íntimos que lhe caracterizavam o modo de ser, e ignorava o processo de conquistar simpatias. Trazia constantemente nos lábios uma referência amarga, um conceito infeliz. Quando Levi se reportava a alguns funcionários de Herodes, simpáticos ao Evangelho, dizia mordaz: são víboras disfarçadas, sugam o erário público, bajulham sacerdotes e deixam-se pisar pelo romano dominador. A meu parecer, não passam de espiões. O companheiro ouvia tais afirmativas com natural desencanto, e os novos colaboradores dele se distanciavam menos entusiasmados. Generosa amiga de Joana de Cusa, ofereceu certo dia os recursos precisos para a caminhada do grupo, de Cafarnaum a Jerusalém. Porém, recebendo a importância, o apóstolo irrefletido alegou ingratamente: guardo a oferta, contudo, não me deixo escarnecer. A doadora pretende comprar o reino dos céus, depois de haver gozado todos os prazeres do reino da terra. Saibam todos que este é um dinheiro impuro, nascido da iniquidade. Estas palavras, pronunciadas diante da benfeitora, trouxeram-lhe indefinível amargura. Em Cesareia, heróica mulher de um paralítico, sentindo-se banhada pelos clarões do Evangelho, abriu as portas
do reduto doméstico aos desamparados da sorte. Órfãos e doentes buscaram-lhe o acolhimento fraternal. O discípulo atrabiliário, no entanto, não se esquivou à maledicência. E o passado dela? Clamou cruelmente. O marido enfermou, desgostoso pelos quadros tristes que foi constrangido a presenciar. Francamente, não lhe aceito a conversão. Certo, desenvolve piedade fictícia para aliciar grandes lucros. A senhora, duramente atingida pelas descaridosas insinuações, paralisou a benemerência iniciante com enorme prejuízo para os filhos do infortúnio. Quando o próprio Messias abençoou Zaqueu e os serviços dele, exclamou Judas indignado às ocultas: este publicano pagará mais tarde. Escorcha os semelhantes, rodeia-se de escravos, exerce avareza sórdida e ainda pretende o reino divino. Não irá longe, enganará o mestre, não a mim. Alimentando tais disposições, sofria a desconfiança de muitos. De quando em quando via-se repelido delicadamente. Jesus, que em silêncio lhe seguia as atitudes, aconselhava prudência, amor e tolerância. Mal não terminava, porém, as observações carinhosas, chegava Simão Pedro, por exemplo, explicando que Jeroboão, fariseu simpatizante da Boa Nova, parecia inclinado a ajudar o evangelho nascente. Jeroboão? Advertia Judas, sarcástico. Aquilo é uma raposa de unhas afiadas, mero fingimento. Conheço-o há 20 anos. Não sabe senão explorar o próximo e amontoar dinheiro. Houve tempo em que chegou a esbordoar o próprio pai, porque o infeliz lhe desviou meia pipa e vinho. A verdade, porém, é que as circunstâncias, pouco a pouco, obrigaram-no a insular-se. Os próprios companheiros andavam arredios. Ninguém lhe aprovava as acusações impulsivas e as lamentações sem propósito. Apenas o Cristo não perdia a paciência. Gastava longas horas encorajando-o e esclarecendo-o afetuosamente. Vou fazer um parêntese aqui, meus irmãos. Este foi o trabalho de Jesus, com paciência e amor a todos nós. Continuando. Numa tarde quente e seca, viajavam ambos nos arredores de Nazaré, cansados de jornada cumprida, quando o filho de Queriote indagou compungido: Senhor, por que motivo sofro tão pesadas humilhações? Noto que os próprios companheiros se afastam, cautelosos de mim. Não consigo fazer relações duradouras. Há como que forçada separação entre meu espírito e os demais. Sou incompreendido e vergastado pelo destino. E, levantando os olhos tristes,
tristes para o divino amigo, repetia: por quê? Jesus ia responder condoído, observando que a voz do discípulo tinha lágrimas que não chegavam a cair, quando se acercaram subitamente do poço humilde onde costumavam aliviar a sede. Judas, que esperava ansioso aquela bênção, inclinou-se impulsivo e, mergulhando as mãos ávidas no líquido cristalino, tocou inadvertidamente o fundo, trazendo largas placas de lodo à tona. Oh, oh, que infelicidade! Gritou em desespero. O mestre bondoso sorriu calmamente e falou: neste poço singelo, Judas, tens a lição que desejas. Quando quiseres água pura, retira-a com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo ou das margens. Quando tiveres sede de ternura e de amor, faze o mesmo com teus amigos. Recebe-lhes a cooperação afetuosa sem cogitar do mal, a fim de que não percas o bem supremo. Pesado silêncio caiu entre o benfeitor e o tutelado. O apóstolo invigilante modificou a expressão do olhar, mas não respondeu. Mensagem extraída do livro Luz Acima, capítulo 44. Meus irmãos, é uma história que realmente nos faz pensar bastante. Será que não agimos assim impulsivamente contra algum dos nossos amigos? Será que somos assim também? Fazemos as observações sempre as mais pesadas contra os nossos amigos, aqueles que estão ao nosso lado. Será que é assim, meus irmãos? Jesus não teve nenhuma facilidade. Jesus conseguiu transformar esse planeta graças à sua vontade e amor. Ele veio amar a todos nós e tinha todo tipo de paciência. Ele ouvia essas afirmações indecorosas muitas vezes e tentava tirar um ensinamento, como o caso de Judas. Mexeu no poço rudemente e descolou as placas de lama, né? Como a imagem aí, meus irmãos. E em vez de água, vieram as placas de lama. Jesus faz a observação correta. Precisamos também pensar se não é assim que agimos com os nossos amigos, familiares, pessoas do bem. Quando chegamos perto deles, será que os agitamos tanto que fazemos que apareçam as placas de lama, não o amor normal? Vamos pensar nisso e seguirmos em frente. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que assim seja.